Graça e paz, meus irmãos. A minha constante oração é que Deus esteja conduzindo a sua vida, esteja te sustentando, segurando em suas mãos, para que você seja fortalecido e capacitado a passar por esse momento de crise que nós temos vivido. E a partir de hoje, a partir desse vídeo, nós vamos iniciar uma pequena série que tem como base uma das porções mais preciosas das Escrituras, que são as bem-aventuranças. É o início do Sermão da Montanha, é o início do primeiro sermão público, se assim nós podemos dizer, pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulos 5, 6 e 7 nos traz o Sermão da Montanha e nós precisamos entender esse sermão como um todo. É um grande erro nós fragmentarmos o sermão como se fossem vários sermões. É uma mensagem só e essa mensagem ela tem um público-alvo, ela é dirigida àqueles a quem o Senhor tem chamado para andar na sua presença. É um sermão, é uma mensagem para aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Ele tem ensinos, traz alertas, nos chama a uma reflexão, nos conduz a uma oração. De maneira que a primeira parte do sermão trata sobre as bem-aventuranças e é o trecho que nós vamos procurar pensar um pouco nessas próximas mensagens. E as bem-aventuranças não são simplesmente aquilo que Deus espera de nós. As bem-aventuranças, na verdade, são qualidades dadas por Deus a nós. Transformados pelo poder do Espírito em Cristo, agora Deus nos fez assim como é descrito aqui nas bem-aventuranças. Vamos começar a ler as bem-aventuranças, está em Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, e hoje nós vamos pensar na primeira bem-aventurança, por isso vamos ler Mateus capítulo 5, dos versos 1 a 3. Acompanhe, por favor, a leitura, e ela diz assim: Quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. Veja que quem se aproximou foram os discípulos. Discípulos são aqueles que seguem. Ele viu a multidão e, tendo visto a multidão, ele subiu ao monte e se sentou. Quando os seus discípulos viram que ele estava ali assentado no monte, eles se aproximaram. E diante da aproximação dos seus discípulos, veja o que aconteceu. Ele começou a ensinar-lhes, dizendo, há uma versão, inclusive clássica, ela diz assim: abrindo ele a sua boca, disse-lhes. Ou seja, a primeira coisa que Jesus disse àqueles seus seguidores naquele dia, aos seus discípulos, e diz a nós hoje. Ele diz no verso 3: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Essa palavra que Jesus disse, ela é muito diferente das palavras de um líder francês. Ele afirmou certa vez que se alguém tiver o que comer e dinheiro bastante para gastar e segurança do nascimento até a morte, então ele não precisará de mais nada. São palavras diferentes. Jesus diz uma coisa, esse líder francês está dizendo outra coisa completamente diferente. E diante dessas duas afirmações, nós precisamos perguntar: será que realmente é isso que faz as pessoas felizes? O que comer, dinheiro bastante para gastar, segurança do nascimento até a morte? Pare para pensar. Não é verdade que há muitas pessoas ricas que se sentem infelizes e vencidos na vida?
A gente que possui tudo quanto o dinheiro pode proporcionar e que mesmo assim vive atormentada, vive confusa, desanimada, derrotada. Jesus está dizendo que segurança e riquezas em si não fazem uma pessoa contente. Não é isso que por si mesma pode trazer felicidade a alguém. No dia que Jesus disse isso, muitos que o seguiam estavam vivendo em desânimo, estavam em profunda decepção. Mas quando Jesus abriu a sua boca, quando ele começou a ensinar, a primeira palavra que ele disse foi essa: bem-aventurados. Isso quer dizer felizes, contentes, altamente favorecidos. A versão NVI traduz bem-aventurados como felizes. E é muito mais do que isso, é uma felicidade, um contentamento, um favorecimento enorme da parte de Deus. A questão é como poderiam aquelas pessoas ser altamente favorecidas e abençoadas. Porque elas viviam dominadas pelo Império Romano, viviam praticamente como escravos, pobres, desamparados, mal vestidos, escravizados por um governo estrangeiro, viviam praticamente sem esperança. E logo depois de dizer essa primeira bendita palavra, felizes, bem-aventurados, Jesus, ele traz o final da expressão e ele diz em seguida, os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que para ser pobres de espírito, nós devemos ter consciência da nossa própria pobreza espiritual. Somente Deus é quem pode satisfazer os profundos desejos, as aspirações, os mais profundos anseios da nossa alma. E o primeiro passo para Deus é perceber, é sentir a nossa pobreza espiritual. Feliz é aquele que confessa a sua falta de riqueza espiritual e sua falta de humildade do coração e pode clamar com toda convicção: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. A exemplo daquele publicano. Porque na dinâmica de Deus, o esvaziar vem antes do encher. Na dinâmica de Deus, a confissão de pecado vem antes do perdão. E a pobreza precede a riqueza. Então Cristo disse que existe felicidade, é o que ele está ensinando aqui. Há felicidade no reconhecimento dessa pobreza espiritual que nos permite a entrada de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que nossas almas estão doentes. E essa é a causa de todas as perturbações, essa é a causa de toda confusão, de todo atrito, de toda desilusão da vida. O nome dessa doença é uma palavra terrível, nós não gostamos dela. Inclusive, ela está sendo esquecida dos púlpitos, porque está se procurando afastar cada vez mais dela. Mas nós devemos saber que ela está presente em todos os males humanos, se trata do pecado. A Bíblia diz que nós pecamos contra o nosso Criador. E Deus é santo, Deus é reto, Ele é justo e por isso Ele não pode admitir a presença do pecado em sua própria presença. E é por isso que o pecado se coloca entre o homem e Deus. É um obstáculo, é uma barreira. E é por isso que nós devemos confessar que nós temos quebrado suas leis. E que nós estamos dispostos a abandonar os nossos pecados. Nós devemos confessar que nós reconhecemos que sem o seu favor,
Sem o favor de Deus, nossa vida é vazia. Devemos reconhecer que a nossa vida está arruinada sem Deus. Isso não é coisa fácil. Por quê? Porque naturalmente nós somos orgulhosos e essa é uma das consequências do pecado, o orgulho na alma, e naturalmente nós somos orgulhosos, por isso que não é fácil. Nós detestamos confessar que nós estamos errados. Detestamos confessar que nós falhamos. Isso acontece desde as primeiras coisas simples da vida. Você escuta um barulho na cozinha e pergunta para o seu filho pequeno que está lá: o que foi isso? Ele diz: o copo caiu. Ele não diz: eu derrubei. Não gostamos de admitir. Esse é um pequeno exemplo de algo muito simples. O que foi que aconteceu? A minha camisa rasgou, não fui eu que rasguei. Mas sabe o que a Bíblia diz? Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão, separados, afastados, impedidos da glória de Deus. Precisamos confessar nossos pecados. Esse é o primeiro passo para a felicidade, para a paz, para o contentamento. Quando Jesus nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito, Ele está nos dizendo que aquele que é pobre de espírito recebe as riquezas que Cristo adquiriu por sua morte e ressurreição. Ele é pobre em si mesmo, reconhece, confessa e então ele recebe as riquezas que Cristo conquistou em sua morte e ressurreição. Pense comigo, não seria algo maravilhoso se fosse encontrada a cura para todos os males que fazem parte da natureza humana? Imagine se nós pudéssemos encher todos os corações com amor em vez de ódio. Se nós pudéssemos encher todos os corações de contentamento em vez de tristeza. E se também fosse descoberto um remédio muito eficaz para os erros do passado, para as falhas de toda a humanidade, os seus pecados. E se por um milagre, imagine só, se todo o passado pudesse ser endireitado, todas as complicações da vida pudessem ser resolvidas. Imagine como seria maravilhoso isso. Mas a verdade é que a boa notícia é que há um remédio para a cura dos males do mundo. Um remédio já nos foi apresentado. Nós podemos receber o perdão de todo o nosso pecado. Significa que o pecado, a confusão, a desilusão da vida podem ser substituídos pela pureza, pela alegria, pelo contentamento, pela felicidade. A alma, ela pode descansar numa paz que não depende mais das circunstâncias externas. Essa é uma ótima notícia, é notícia maravilhosa para nós. Esse remédio eficaz nos foi apresentado por Jesus Cristo na cruz. Porque na cruz nós temos a resposta para todos esses anseios. Você sabe por que a cruz se tornou o símbolo do cristianismo? É porque na cruz Jesus derramou o seu sangue. E o seu sangue é a cura ou remédio para todos os pecados. Na vida de todos aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. O sangue é a cura para os pecadores. Para aqueles que reconhecem a Jesus como seu Salvador, seu Senhor e seu Mestre. Só existe um meio para obter essa paz de alma que se manifesta em alegria, contentamento, felicidade. Que meio é esse, pastor? É nos arrependendo de nossos pecados. É crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Por isso nós precisamos nos humilhar aos pés da cruz e crer em Cristo como nosso Salvador e Senhor. E ao fazer isso, nós nascemos de novo. Quando isso acontece, Deus nos dá uma nova natureza, Ele põe em nossa alma um pedacinho do céu.
E a nossa vida então muda completamente. O contentamento, a paz, a felicidade entram na nossa alma e nada pode tirá-la. E o que isso significa? Jesus está dizendo que nós devemos reconhecer a nossa pobreza e depender em tudo das suas riquezas. Significa que para ser pobre de espírito é preciso ter plena consciência de que em tudo nós dependemos de Deus. Deus, ele tem plena consciência de que nós dependemos dele para todas as necessidades da nossa vida. Jesus, ele disse aos seus discípulos: sem mim vocês nada podem fazer. E ele diz que nós devemos ser como ramos frutíferos unidos à videira verdadeira, para não sermos lançados no fogo. Precisamos de Deus e devemos reconhecer que em tudo precisamos nele. Um pregador muito conhecido, ele diz: feliz é aquele que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente em oração. Feliz é aquele que aprendeu o segredo de ir a Deus diariamente em oração. Dependência de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa pobreza antes de podermos ser enriquecidos. Precisamos admitir que nada temos antes de nos tornarmos filhos por adoção. E não se engane com essa afirmação enganosa do mundo que diz: Deus é Pai, todos somos filhos de Deus e Ele suprirá nossas necessidades. Não. A palavra de Deus, ela é muito clara em afirmar em João 1,12: todos aqueles que o receberam a Cristo, a esses Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos são criaturas. Filhos são aqueles adotados em Cristo, dependendo do meio providenciado por Deus. É o que a Bíblia ensina. Então, quando nós percebemos que toda a nossa bondade, quando percebemos que todas as nossas boas obras, elas não passam de trapos de imundície diante de Deus, quando nós sentimos esse poder destrutivo da nossa vontade teimosa, quando sentimos profundamente a nossa absoluta dependência da graça de Deus pela fé e não por qualquer outro meio, só então nós teremos iniciado a nossa caminhada para a felicidade. Não podemos abrir, não podemos comprar o nosso caminho para a felicidade e para o céu. Isso vem como um dom de Deus por meio de Jesus Cristo. Dependemos de Deus para isso. E isso quer dizer também que, se queremos ser pobres em espírito, precisamos voluntariamente negar a nós mesmos para poder servir melhor a Cristo. Precisamos voluntariamente negar a nós mesmos para poder servir melhor a Cristo. O pobre de espírito é aquele que faz o que Jesus nos ordena em Mateus 16, 24. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Existem verdades que nós conhecemos, mas é muito bom nós podermos ser lembrados constantemente delas. Às vezes eu passo a mão aqui no meu pulso para me lembrar que Deus é supremo. É isso que está escrito aqui. Que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor. E isso desperta duas atitudes em mim. Isso desperta o meu senso de reverência diante do grande e maravilhoso Deus, incomparável, ninguém há como Ele. Ele tem todos os direitos e todas as prerrogativas. E isso desperta em mim um descanso muito grande, porque eu sei que Ele pode todas as coisas e pode muito bem cuidar da minha vida. Há um tempo atrás eu ganhei uma pequena moeda de um professor e está cravado uma frase em inglês. É um professor canadense inglês e ele me deu essa moeda e eu gosto de andar com essa moeda no bolso, porque quando eu toco nela, eu sou lembrado do que nela está escrito. Take your cross and follow me. Tome
sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo que esse é o pobre de espírito, é quem faz isso. Aquele que nega a si mesmo, que morreu para si e segue a Jesus. Por quê? Porque essa nossa filosofia moderna de confiança em nós mesmos, essa filosofia moderna de suficiência própria, ela tem levado muitos a pensar que podem conseguir tudo sem Deus. E qual que é o resultado disso? Essa geração autossuficiente, essa geração autoconfiante, ela tem produzido o maior número de alcoólatras, de toxicômanos, de criminosos e tem produzido mais guerras, mais lares destruídos, mais assaltos a bancos e ao comércio, mais desfalques, mais homicídios e mais suicidas do que em qualquer outra época da história. Isso nos diz que já é tempo de confiarmos menos em nós mesmos e colocarmos mais fé e confiança em Deus. Talvez você já pensou, ou talvez você esteja pensando que nunca poderá satisfazer seu sonho de felicidade. Talvez seja uma palavra esquecida em seu vocabulário. Mas hoje mesmo, o Senhor Jesus quer começar a nos fazer experimentar toda a plenitude de vida que Ele preparou para nós. Tudo começa na pobreza, a pobreza em espírito. Conscientes da nossa pobreza, da nossa miséria espiritual, recebendo as riquezas que Cristo adquiriu em sua morte e ressurreição, dependendo em tudo de Deus, negando a nós mesmos e servindo melhor ao Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Você pode reconhecer isso em sua vida. A sua pobreza espiritual, a necessidade de receber as riquezas adquiridas por Cristo na sua morte e ressurreição. Você tem dependido em tudo de Deus, você já negou a si mesmo, tomou a sua cruz para seguir a Jesus. Se você fez isso, bem-aventurado é você. Se não, esse é o início da sua caminhada de felicidade, de bem-aventurança com Deus. Faça isso. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer porque, embora a nossa pobreza e miséria espiritual sejam reais, nós podemos contar com toda a riqueza que o Senhor adquiriu para nós na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz e em sua ressurreição ao terceiro dia. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos chama a nos humilhar na sua presença para que o Senhor mesmo nos exalte. Muito obrigado porque, reconhecendo a nossa pobreza, nós somos enriquecidos em tudo. Muito obrigado porque há uma alegria proposta para nós, há bem-aventurança para nós em meio a todas essas circunstâncias desfavoráveis no mundo. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a cada um de nós e que essa alegria oferecida seja usufruída, experimentada e que nós sejamos gratos ao Senhor por todos esses benefícios. Nós reconhecemos a nossa pobreza e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, pecadores. Que o Senhor possa ampliar cada vez mais o céu na nossa vida. Toda a alegria, satisfação, a plenitude de todo deleite na sua presença. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto bondoso sobre nós e tenha misericórdia de nós, sobre a vida de cada um de nós, sobre o seu povo, em toda a terra, sobre a sua igreja. Levanta sobre nós o seu rosto e nos dê a sua preciosa paz. Em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Deus abençoe.